Fala galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o meu comparativo entre a Honda XR-E 300 e a Yamaha Lander 250. Apesar de eu não querer me estender muito para começar esse comparativo, eu acho que é importante eu passar para vocês pelo menos um pouco do histórico de cada uma dessas motos, principalmente para que vocês tenham suas próprias opiniões em relação a essas motos, baseados obviamente no histórico de cada uma delas e também no conhecimento que vocês já possuem sobre motos no geral. Então antes da gente começar esse comparativo, já deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente e também confere a inscrição aí no canal, principalmente se você acompanha vídeos de viagens, passeios, comparativos e reviews relacionados ao motociclismo. Então é isso aí, bora pro vídeo! Para começar o vídeo eu vou falar um pouco da XR-E 300 que eu tive. Ela era ano 2011 e eu adquiri ela com pouco mais de 22 mil quilômetros. Fiquei com ela por cerca de 2 anos e pode ter certeza que eu aprendi e aproveitei muito com ela. Inclusive, criei esse canal quando comprei ela, justamente para filmar e compartilhar as viagens que eu faria com ela futuramente. Peguei então uma Lander de ano 2020 com 19 mil quilômetros rodados e estou com ela pouco mais de 2 meses. Lembrando que eu estou comparando uma XR-E por volta do ano 2011 com uma Lander do ano 2020. Eu não tenho experiência nenhuma com a XR-E desses modelos mais novos, então eu não posso opinar nada sobre elas. Também é um comparativo baseado na minha opinião, e que ela pode ser diferente da sua opinião e de outros motociclistas também. Agora sim, comecemos o comparativo. Primeiramente falaremos sobre o desempenho no geral. Por conta da XR-E ter mais cilindradas e também um pouco mais de torque que a Lander, é claro que ela tem um pouco mais de potência e consequentemente tem um desempenho melhor do que a Lander. O meu top speed com a XR-E foi de 144 km por hora, enquanto na Lander fiz 138 km por hora, ambas em uma descida bem longa. Além disso, o torque da XR-E também é maior, então o arranque dela é bem mais forte do que o da Lander, o que traz uma pilotagem muito mais divertida. Mas o que eu mais senti diferença é que na XR-E eu nunca senti que a moto fica fraca ou que faltasse força para subir algum morro, mesmo com garupa e o baú cheio. Já com a Lander, mesmo às vezes sem garupa, eu sinto que qualquer morro um pouco mais longo ela vai perdendo a força aos poucos, tendo até que diminuir de marcha em algumas situações. Morros que eu subi a 110 na XR-E sem grande dificuldade, com a Lander eu tô subindo em torno dos 90, 80, dependendo do morro, até tendo que diminuir a marcha. Comparando um pouco a frenagem das duas motos, a Lander ela possui o freio ABS na roda da frente, atrás ela não possui. Enquanto a XR-E ela não possui nem na roda da frente e nem na roda de trás. Portanto, a frenagem da Lander é um pouco mais efetiva e bem mais segura comparado com a da XR-E. Em relação às suspensões, eu acredito que a da Lander também acaba levando uma certa vantagem em relação ao conforto. Ela parece que é um pouco mais flexível, enquanto a XR-E tem as suspensões um pouco mais endurecidas. Nada que chegue a atrapalhar, mas dá para sentir mais os buracos quando a gente passa por cima deles. Entrando agora no quesito conforto. Lembrando que eu sou uma pessoa relativamente alta, eu tenho 1,84 de altura e peso em torno dos 90 kg. Começando pela XR-E, eu sempre achei ela muito confortável, tanto para o dia a dia quanto nas estradas de terra e até em viagens mais longas. A altura do banco é bem confortável para mim, que eu sou um pouco mais alto, e além disso o banco dela é um pouco mais longo do que o da Lander, então acaba que temos um pouco mais de espaço enquanto pilotamos ali. O banco da Lander tem praticamente a mesma altura que o da XR-E, mas ele é um pouco mais curto. De qualquer forma, não deixa de ser um banco bastante confortável também. Na prática, os dois são a mesma coisa, ambas são bastante confortáveis. Como dito anteriormente, as suspensões da Lander torna a pilotagem um pouco mais confortável do que da XR-E, portanto um ponto positivo para a Lander. Porém, a XR-E ela tem um pouco mais de torque, o que acaba tornando ela um pouco mais ágil e consequentemente também mais confortável de se pilotar em relação à Lander. Em relação ao peso, a XR-E e a Lander têm praticamente o mesmo peso seco, mas como a XR-E é um pouco mais alta, eu tenho a impressão de que ela é um pouco mais pesada, então é um pouco mais difícil de se equilibrar enquanto está pilotando, mas nada muito exagerado. Para finalizar o assunto conforto, não posso deixar de citar sobre os faróis, muito importantes para pilotar à noite. O farol da XR-E ainda era halógeno e, para ser bem sincero, era bem ruim. Tive que instalar faróis auxiliares nela por conta do seu farol que iluminava muito pouco. Já o da Lander, que já é em LED, é muito bom. Tanto que não tenho intenção de colocar faróis auxiliares nela por enquanto, pois realmente não tem necessidade. Vamos falar um pouco agora do consumo. Na minha rotina, na qual eu ando bastante na cidade, um pouco em estrada de terra e bastante em rodovias, eu sempre fazia em média de 26 a 24 km por litro na XR-E. Já na Lander eu tenho feito em torno de 32 a 30 km por litro, portanto ela é consideravelmente mais econômica do que a XR-E. Lembrando também que a Lander é flex, portanto é possível abastecer também com etanol.
Eu já cheguei a completar o tanque dela com etanol e o consumo dela foi entre 24 a 22 km por litro. Não percebi grande alteração no desempenho da moto comparado com a gasolina. Outro detalhe que a Lander oferece no painel é o consumo de combustível, tanto em tempo real e também com a média feita, além de marcar quantos quilômetros você já andou depois de entrar na reserva, através de um Track F. Em relação ao tamanho do tanque, a XRE tem um tanque um pouco maior, sendo de 13,6 litros, enquanto a Lander somente 13 litros. Como a Lander é um pouco mais econômica, acaba que o tamanho do tanque não influencia muito. Gastos e manutenção. Nesse quesito eu vou ficar devendo uma comparação exata para vocês, pois eu estou com a Lander há pouco mais de 2 meses, portanto não tive grandes manutenções e grandes gastos com ela. O que eu posso afirmar para vocês é que a XRE me trouxe grandes gastos em relação à manutenção. Nos 2 anos que tive ela, andei cerca de 30 mil quilômetros e precisei abrir o motor dela 3 vezes por conta de falhas mecânicas, fora todas as manutenções externas que eu sempre fazia corretamente, como a relação, pneus, óleo, filtro, pastilhas, enfim. Também tive grande gasto com ela por conta de problemas na parte elétrica da moto. Com 50 mil quilômetros eu tive que trocar o estator e o retificador de voltagem dela, pois não estavam carregando mais a bateria, portanto mais dinheiro para manutenção. Para mim isso foi a gota d'água para eu decidir vender ela. O gasto dela acabou se tornando muito acima do que eu poderia gastar, e todos sabem que as motos mais baratas da Honda não têm grande longevidade. Então eu decidi partir para uma Yamaha, que tem a fama de ter um motor muito mais confiável e tem um motor com uma longevidade muito maior. Além disso, eu tenho vários amigos que já possuem a Yamaha há um bom tempo e eles sempre falam super bem dessas motos para mim. Agora eu preciso andar mais nessa moto e aproveitar muito as estradas com ela, antes de dar um parecer melhor sobre o custo e manutenção dela. Para finalizar essa comparação, eu digo que enquanto a gente está pilotando, a XRL é mais gostosa de pilotar e a diferença de torque comparado com a Lander é bastante significativa. A pilotagem acaba se tornando bem mais divertida. Porém, pensando em segurança e principalmente na economia, a Lander acaba tomando uma grande vantagem em relação à XRE. Se estiverem procurando recomendações entre essas duas motos, eu, pessoalmente, recomendo fortemente a Lander. Como eu disse, a XRE é uma grande moto sim, mas levando em conta principalmente o custo de manutenção dela, a confiabilidade e a longevidade, infelizmente a XRE deixa muito a desejar. Também levando em consideração que achar uma XRE hoje, no ano de 2011, em bom estado e com a mecânica preservada, é muito difícil, é praticamente impossível. Então é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui, espero que eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas e também influenciado na escolha de vocês. Por favor, não esquece de deixar o like se você curtiu o comparativo e deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Qual que você prefere, a XRE 300 ou a Lander 250? Até o próximo vídeo, galera, e fui!